Vamos lá. Lula venceu a presidência e Marcos Rocha foi reeleito governador. Vai, roda agora lá. Após 73 dias, o processo eleitoral brasileiro chegou ao fim. E com 50,9% dos votos, Lula foi eleito pela terceira vez presidente da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Em 12 estados brasileiros, a disputa pelo governo também foi decidida no segundo turno. Quem irá governar o estado do Alagoas nos próximos 4 anos será Paulo Dantas, do MDB. No Amazonas, Wilson Lima, União Brasil. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. No Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB. Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB. Em Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, foi reeleito. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, é o novo governador. Em Sergipe, Fábio Mitidieri, do PSD. São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E aqui em Rondônia, com 52,47% dos votos, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, foi reeleito governador. Quero só agradecer a toda a nossa população que votou no 44, entendendo que há necessidade da continuação de um projeto tão importante que estamos fazendo. A gente está investindo nos municípios, nas estradas, estamos equipando as nossas cidades, melhorando as nossas escolas. Então aquilo que nós sofremos, que foi uma pandemia e falta de recursos, hoje a gente não tem mais. Muito bem, está aí a fala do governador reeleito, Marcos Rocha, aqui em Rondônia. Eu quero aqui antes mandar um abraço para o seu Joaci, viu? O pai do Joaci Loura aqui, que nos acompanha, um fiel telespectador. Obrigado, seu Joaci. Está assistindo meu pai, um beijão para ele. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Sobre o governador, é importante a gente... Eu dou pitaco aqui, na realidade, os colegas que são os comentaristas, eu dou algum pitaco. O pitaco que eu vou dar agora é que boa parte da reeleição do Marcos Rocha e dessa votação dele no segundo turno se deve a um grupo que se uniu em torno da campanha dele, que é o irmão dele, o Sandro Rocha, o Chico Holanda, entre pessoas que se uniram em torno desse projeto, o ex-deputado Carlos Magno, fizeram ali um mutirão, digamos assim, e conseguiram alencar os votos que o governador precisava, e aí fez essa votação aqui em Porto Velho, principalmente ele arrancou muito bem de Porto Velho, e aí conseguiu no interior, aí, por exemplo, Ji-Paraná, que era um local que se imaginava que por ser o reduto do senador Marcos Rogério, haveria uma diferença gigantesca. Não, foi muito, questão de 2.000 votos, eu não tenho o número exato agora. 1.000 votos. Então, 1.000 e poucos votos, né, Jaci? Então, assim, e valeu esse trabalho, né? O Sandro Rocha, o irmão do governador, tomou as rédeas à frente da campanha, junto com o Chico Holanda. O Carlos Magno, ex-deputado, foi chamado por conta dessa importante liderança que ele é no interior do estado. E aí o trio aqui, junto com outras pessoas, se uniram e conseguiram aí essa excelente votação. Eu vou começar pelo Zezinho, porque o Zezinho também acompanhou esse processo. E a gente acompanha, a gente conversa com muita gente, isso no dia a dia, continua agora, não foi só antes da campanha, né, Zezinho? Então, assim, essa união de forças, digamos assim, em favor do governador, ajudou muito, né? Com certeza. Na verdade, quando se terminou o primeiro turno, ficou aquele clima de velório. Aí começou todas as pessoas assim, pegaram aí uma frente, deputado Marcelo Cruz eleito, outros. Carlos Magno foi uma peça fundamental. Carlos Magno veio assim na hora certa, entrou, organizou o interior
E está aí como um grande assim, articulador. Um coringa, né, Zé? E que deu resultado. Né? Aí veio... porque teve muita gente que já estava meio que jogando a toalha. E aconteceu o seguinte, a capital, como o Buiú mesmo fala, e o do Chaves viajou, depois voltou, e quando voltou entrou na campanha. Então todos criaram aquela coragem, vontade, e o que a gente está vendo tem desafios. Tem uma bandeira aí, isso que ontem eu lhe falei, que é muito importante, a saúde. Essa tem que ser, eu não sei quem vai ser o secretário de saúde, secretária, mas essa tem que ser escolhida a dedo, porque tem um desafio de resolver problemas como Guajará-Mirim, Porto Velho, Ariquemes, e aí uma fila de regulação. Porque se não resolver, pode comprometer aí, na verdade, assim, o governador quer ser candidato a Senado. Lógico, natural. Primeiro, governar para o povo rondoniense, mostrar o trabalho. O Estado tem superávit. Não dá para não resolver o problema da saúde. E o Brasil aí, como a gente está vendo aí, os governadores, o Dantas lá de Alagoas, que foi uma grande... saiu, afastou, a volta dele fez ele ganhar a eleição. Se ele não volta para o cargo, perderia a eleição. Aí você vê Sergipe também, o Metidieri, deu a volta por cima, ganhou do candidato, que é o senador do PT, ganhou a eleição. Tarcísio em São Paulo já estava inscrito. Então o Brasil todo teve a surpresa, mas teve uns que já estava inscrito, como Leite. Leite saiu atrás, uma palavra mudou a história do seu Rio Grande do Sul e hoje é governador reeleito. Muito bem. Aí quando você fala, Zezinho, já que você falou aí, a saúde vai ter um peso. Aliás, o governador fez promessas aí na área da saúde que ele vai ter que se virar nos 30 e cumprir, né, em relação aos hospitais. Dinheiro existe, dinheiro existe. Sim. Agora é força-tarefa. E aí, você falou secretária, Mariana Carvalho é um nome, uma possibilidade para ser secretária de saúde, e já pensando aí, fazendo um trabalho, pensando na eleição de prefeito daqui a 2 anos. Samuel, é o seu comentário. O Marcos Rocha ele teve a percepção, ao segundo turno, de dialogar com quem pensa diferente. Entre ele e o Marcos Rogério, ele soube lidar mais com antagonismo do que o Marcos Rogério, que já estava de salto alto, achava que estava eleito governador do Estado, essa que é a grande verdade. Apostou todas as suas fichas no 22, achando que o efeito borboleta iria beneficiá-lo aqui no Estado, haja vista que no primeiro turno... O que é efeito borboleta? É aquele efeito manada, que o povo vai votando. Tanto é que nas peças publicitárias do mesmo, ele fazia um apontamento, dando a entender que primeiro se votava para presidente da República, depois para governador, tentando trazer o voto do Bolsonaro para ele, a todo custo. E, consequentemente, essa briga do Hospital do Amor, ela, ao meu sentir, foi um tiro pela culatra. É uma bandeira nobre. Vale ressaltar que, reiteradamente, o governador Marcos Rocha veio a público e disse que jamais iria perseguir o Hospital do Amor. Agora, me parece-me que o adversário, o senador Marcos Rogério, tentou apoderar-se dessa bandeira. E no último debate, transmitido pela Rede Globo, emissora da qual o Cícero trabalhou por muitos anos lá, nunca na história o Marcos Rocha conseguiu ter um desempenho bom, pela limitação dele, essa é a grande verdade. A limitação no sentido de comunicação. Limitação, perdoe-me. Que ele confessou, inclusive, né? Ele confessou, essa que é a verdade, a limitação dele na fala. E ele parece que estava iluminado, sentiu a vontade de tirar do terno a gravata dele, esse formato também de ficar solto no palco. Soube recuar no debate que da Rema TV, se ele tivesse vindo, talvez o Marcos Rogério, pelo ambiente, assim, tá mais fechado, compactado, um de frente ao outro, ele poderia se intimidar. A grande verdade é que eu nunca vi o Marcos Rogério tão acanhado. Parece que aquele Marcos Rogério ali da CPI da Covid desmoreceu. E aí uma coisa curiosa, que eu vi muitas pessoas comentar no dia subsequente, é que quando ele foi apresentar os números que ele colocou ao Estado de recursos, o Marcos Rocha conseguiu fazer um trocadilho e pegou ele no contragolpe. Ele tentou colocar que o líder da bancada, Lúcio Moschini, estaria mentindo. Ele falou, não, quem mente é você, candidato. E aí muitas pessoas viram a grande oportunidade do Marcos Rogério de apresentar propostas. Ele que é um exímio orador, né, e falando assim, parece que é o Cícero Moura
que está se comunicando, e o Marcos Rocha conseguiu estocomizar as pessoas com simplicidade, desceu do salto. A esquerda rondoniense declinou apoio ao Marcos Rocha na última semana. A chegada do Léo Moraes também abrilhantou a vitória dele. A Jaqueline Cassol conseguiu neutralizar o Expedito Júnior na região da Zona da Mata, 429, em todo aquele ensejo ali do sul do estado. E, subsidiariamente, o irmão do Marcos Rocha veio, Júnior Gonçalves de sua parcela, e o turbinamento dos votos dos deputados estaduais do União Brasil. Porque credibiliza muito o Fernando Máximo, que obteve, né, mais de 10% do eleitorado rondoniense e mais de 20% da capital, pediu voto. Então ele chegou assim como um fenômeno. As pessoas chegavam nessa região onde o Marcos Rogério havia sido bem votado e ficavam pedindo autógrafo pro... E o do Chaves também. Não, o do Chaves, eu vou falar uma coisa para você aqui. Isso aí, é porque é ruim analisar individualmente a conjuntura de cada um. O Hildo deu sua parcela, o Maurício Carvalho, a Mariana, todo mundo. Agora, para mim, onde o Marcos Rocha definiu a eleição foi no último debate da Rede Globo. Eu nunca vi o Marcos Rogério acanhado, trocando. Você leu a minha coluna hoje? Eu não li, não, Cícero, mas acho que foi isso aí. Ou então a gente pensa muito semelhantemente. Agora, o que demonstrou nessa eleição de 2022, em especial em Rondônia, é que a onda Bolsonaro havia perdido força no Brasil todo. Olha, para ter uma ideia, onde Lorenzoni, com a eleição ganha, foi fazer piadinha com o Eduardo Leite. Perdeu ali. No segundo turno, ganha do candidato do PT com 0,5% dos votos. Então, parabéns ao Marcos Rocha. Eu acho que se ele continuar dialogando com o sindicato, pegou a Léo Simão, que, por exemplo, é número. A Léo Simão, presidente do Sintero, obteve um desempenho eleitoral 50% a mais do que o segundo suplente do União Brasil, o professor Suame, que administra mais de 25% do orçamento do Estado. Foi lá na surdina, articulou com o sindicato, disse que naquele primeiro momento... Parece que o Hildo orientou ele quando chegou dos Estados Unidos e falou, olha, pessoal, eu sou bolsonarista, mas a minha diferença é que eu não sou um cara aloprado, e deu um redelinhamento salarial. É coisa que ele não divulgava, Cícero. E o que deu a vitória para o Marcos Rocha, os dois eram evangélicos, os dois eram conservadores, os dois defendem a família, foi a humildade dele. Muito bem. Buiú, seu comentário aí, só que não tão estendido quanto ao colega Samuel aqui, que se empolgou. Vai lá. Bom, eu quero trocar isso em miúdos. Eu acho que primeiro ponto do governador Marco Rocha foi o Júnior Gonçalves. Porque o cara chegou, veio, aguentou todas as críticas, aguentou todo o massacre, e as burdoadas todas foram em cima do Júnior Gonçalves. Depois, eu não conheço o irmão do governador, soube notícia de que ele veio de onde? Da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, Pois é. Então, quer dizer, nós não podemos atribuir muito a uma condição dessa, porque ele não conhece o Estado, né? Então, ele foi mais um coordenador, assim, um espectador de logísticas, né, do que mas a questão da participação dele, Buiú, não foi de logística do Estado. Foi de quê? Foi de resolver problemas internos. Então, pronto. Soberba interna que tinha dentro do grupo do Marcos Rocha. Vaidade. Vocês têm que falar. O cara chegou e botou ordem no troço, né? Entendeu? Agora, nós temos que entender o seguinte, todo um conjunto favoreceu. Todo um conjunto. Doutor Hildo aqui em Porto Velho, enquanto todo mundo dizia que o doutor Hildo não estava em campanha, o cara ralou, nós metemos o pé no chão. A gente está no Zona Leste a pé mesmo, a Dona Ieda, o Ribeiro, aquele candidato da Polícia Civil, a Cristiane Lopes, junto com o doutor Hildo, cada um, sabe, revezando no microfone, pedindo e tudo. E foi uma alavancada magnífica. Então foi um conjunto, foi toda uma estrutura muito bem pensada, o Carlos Magno vindo, a vinda de Léo Moraes, a vinda de Cristiane Lopes, a vinda de Jaqueline. Agora, eu queria... Não, você está querendo me cortar, os caras falaram 3 horas, peraí. Eu quero falar o seguinte, da participação muito importante do servidor comissionado, que não foi obrigado nem nada, estava lá. Eles foram de casa em casa, e tudo, tanto da prefeitura como do governo do Estado. O pessoal não gosta de valorizar esse servidor, mas são os que trabalham. Eu não estou dizendo que o outro não trabalha. Esses são os que trabalham porque ele não tem horário para trabalho. E um detalhe, livre de exoneração.
Qualquer pisadinha na casca da banana, pé no traseiro. E esse está lá, empenhar o ano. Agora, o fator determinante da derrota de Marco Rogério, a prepotência, a arrogância e o salto alto. Aprenda, senador. Muito bem. Já que eu citei aqui, eu vou fazer um merchan para minha coluna, né? Espaço Aberto. Uma das coisas que eu coloquei hoje foi que eu entendo como um erro do Marcos Rogério, ele foi para cima do Marcos Rocha no que o Marcos Rocha tem de melhor, que é a serenidade, o ponderamento. Eu entendo que isso foi um erro grave. É humildade, né? Entendeu? Isso foi um erro grave, você usar de arrogância com alguém que não tem esse perfil. Né? E o Rocha conseguiu levar isso de boa, né? Ele até respondeu sem mudar o tom também de voz, e eu entendo que isso tenha prejudicado muito o Marcos Rogério. Paulo, sua vez. Bom, eu concordo muito com o que foi falado aqui em alguns aspectos, né? O governador Marcos Rocha, eu pude estar um pouquinho perto dele em alguns momentos, ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito verdadeira, né? Ele é muito cristão mesmo, ele não é um cristão de mentira, ele é muito cristão mesmo. O problema é que ele tem algumas pessoas que estavam ao lado dele que atrapalhavam muito, que fechavam muito, que impediam muito. E aí, quando vem o irmão dele, começa a colocar uma ordem, começa a realmente a limpar um pouco, ouvir pessoas, né? Ele começou a ouvir pessoas, estava tendo barreiras, estava tendo aquela coisa do... Eu ficava desesperado, porque eu também estava na campanha, e em alguns momentos eu cheguei aqui mesmo na TV a conversar com ele, o governador gravar algo comigo, mandar para a supervisão dele, e a supervisão não entrar em contato comigo. Né? Eu querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. Então, eu achei mesmo que a equipe que veio agora para o segundo turno foi muito boa e conseguiu mudar a realidade. Se não fosse essa equipe, Marcos Rocha não teria ganho, mesmo sendo um bom governador, mesmo tendo trabalhado muito. Valeu tudo, valeu a união que ele fez, né? Essa aliança que ele fez com o prefeito Hildon, com a Mariana, com todo esse pessoal que foi citado aqui. É muito importante esse pessoal todo. Além disso, teve a questão também de se machucar com palavras negativas, né? Eu acho que, geralmente, quando a pessoa está na corda, ninguém torce para apanhar mais. E foi o que, infelizmente, o Marcos Rogério fez, bateu muito, e quem bate muito, às vezes tira a torcida de si e coloca a torcida para o outro lado, que a pessoa tem uma tendência de torcer por quem está apanhando. E parabéns, Marcos Rocha, se conseguir fazer uma equipe agora nova, eu tenho certeza que vai ser um grande governo, e com certeza é um futuro senador aí do nosso estado, mas nas próximas eleições. Eu acho que o grupo, na minha visão, o grupo do Marcos Rocha, da campanha, o grupo de campanha, teve vários equívocos. Um deles foi o próprio grupo de comunicação do União Brasil, não do governo, do União Brasil, a meu ver, um desastre. Um desastre que você pediu uma informação, pediu um negócio, quando recebia era... E aí, como é que você, numa campanha política... Começou muito mal, né? Onde você precisa divulgar o seu candidato. Aí o jornalista, os jornalistas têm que ficar implorando. Gente, isso não existe. Não existe.